Bora começar os nossos palpites para esse domingão, galera, e não esquece de dar aquela força pra gente, deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando, compartilhando. Também as nossas redes sociais, o link tá na descrição, o grupo grátis, o link tá na descrição, então bora logo pro vídeo, bora logo aqui pros palpites. E galera, a gente vai começar lá pelos jogos de volta agora, dos jogos de quinta-feira, tá? Jogos aqui, primeiro jogo a gente vai para Hungria e Turquia, né? Por que eu trouxe esse jogo 2 horas da tarde? Porque o primeiro jogo entre elas, galera, ficou 3-1. Então a Hungria precisa de no mínimo 2 gols para tentar alguma coisa aqui, tá? Então por isso que eu trouxe esse jogo para vocês. Precisa vencer a Hungria e é muito forte dentro de casa. Eu acredito que a Hungria possa até vencer esse jogo aqui. Então dupla chance para a Hungria vale a pena? Até que vale a pena, tá? Mas eu prefiro buscar 2 gols, porque no mínimo a Hungria precisa de 2 gols. E nessa ânsia de tentar fazer 2 gols, galera, pode ser que erre, pode ser que tome mais gols da Turquia, porque na minha opinião a Turquia é uma seleção melhor e já mostrou isso no primeiro jogo, tá? Então eu gosto de 2 gols para esse jogo. O 2,5, galera, eu só buscaria se a Turquia sair na frente, porque aí a Hungria vai ter que se abrir, vai ter que se expor. Mais outra coisa, olha bem o cenário no ao vivo, porque vamos supor que a Turquia faça um gol, tem que ver se a Hungria vai estar reagindo, tá? Tem que ver se a Hungria realmente vai estar querendo virar esse jogo, fazer 3 gols para tentar alguma coisa, tá bom? Então toma cuidado com esse cenário aí. Para mim, como eu falei, a Hungria é favorita e eu gosto de 2 gols, que já tá pagando bem para esse jogo aqui, tá? Próximo jogo a gente tem Portugal e Dinamarca, galera. Esse jogo 4h45 da tarde. Portugal nos surpreendeu perdendo o primeiro jogo para Dinamarca, galera, mas quem assistiu o jogo viu, só deu Dinamarca, tá? Portugal não jogou bem. Dinamarca, galera, é para ter feito uns 4-0 em Portugal. O Diogo Costa, goleiro de Portugal, pegou um pênalti. O zagueiro de Portugal tirou um gol, uma bola debaixo da linha, tá? Que o Eriksen, se eu não me engano, chutou e o zagueiro tirou, né? O goleiro já tinha ido, só ficou o zagueiro. Então Portugal acabou levando o gol do Højlund, né? No segundo tempo, se eu não me engano, minuto 80. E acabou perdendo o primeiro jogo, né? Portugal era muito favorito, mas agora dentro de casa, galera, vai ser difícil parar Portugal, tá? Dentro de casa, Portugal é muito forte. Gosto do empate anula de Portugal, gosto dessa vitória seca de Portugal. Por quê? No mínimo precisa vencer. Como perdeu o primeiro jogo, precisa pelo menos dessa vitória a seleção de Portugal, tá? Então é um jogo para mim, para a vitória da seleção de Portugal. Não duvido que nesse jogo a gente tenha 2 gols e Portugal possa se classificar direto, tá? Porque a força de Portugal, galera, o time de Portugal é muito forte, tá? Não jogou bem fora de casa, mas dentro de casa vem com tudo pra cima, com o apoio da sua torcida. Pra mim, Portugal é muito favorito pra esse jogo aqui, tá? Próximo jogo a gente tem Espanha e Holanda, jogo 4h45 da tarde, primeiro jogo, jogão, galera, jogaço. Foi 2-2 o primeiro jogo na casa da Holanda. Agora, galera, a Espanha se torna muito favorita, né? Foi favorito na casa da Holanda e dentro de casa vai ser favorita de novo. Para mim, é empate anula da Espanha. Gosto muito desse empate anula. Para quem não conhece, o Espanha empate anula, se empatar pode ser devolvida, se a Espanha vencer é win, se ela perder só que a gente tem o head, tá? Então eu gosto desse empate anula. Gosto da vitória seca, mas como são 2 grandes seleções, galera, a vitória seca ficou um pouco mais arriscada. Quem conseguir pegar numa odd mais alta, uma odd acima de 1,90, tá? Dá para buscar essa vitória da Espanha e para mim tem mais valor, tá? Jogo para gol de novo, acredito que pelo menos 2 gols a gente veja. Mas nesse jogo aqui, galera, eu acredito que a Espanha vai controlar muito esse jogo, tá? Mas temos uma Holanda que tem um contra-ataque muito rápido, né, com o Frimpong, com o Gakpo, né? Então, galera, esse jogo pode ser um jogo de novo de trocação. Então, por isso que eu gosto de 2 gols de novo, tá? Mas a Espanha vai controlar com certeza esse jogo. Buscar escanteios para a Espanha pode ser uma boa, tá? A Espanha vai chegar muito, com certeza, buscar jogadores aí para finalizar no gol, né? Como o Yamal, como o Nico Williams, que são jogadores que finalizam muito, pode ser uma boa também para esse jogo aqui, tá? Próximo jogo a gente tem aqui França e Croácia, galera, 4h45 da tarde, primeiro jogo 2-0 para a Croácia dentro de casa. Ficou difícil para a França, mas galera, dentro de casa com uma seleção muito forte, Dembélé, Barcola, Mbappé, né, pode muito bem reverter esse cenário aqui e até se classificar direto, tá? Eu acredito, mas pra mim, eu vou ficar com 2 gols primeiramente, porque é o mínimo que a França precisa e eu gosto de 2 gols, mas eu gosto também dessa vitória da França, tá? Dentro de casa, com o apoio da torcida, precisa vencer esse jogo, não vai querer ser eliminada pela Croácia, mas essa Croácia, galera, que time chato, hein? Que time chato, time muito bom, como eu falei aqui, né, na quinta-feira, que é um time muito bem treinado, é um time muito entrosado, porque jogam juntos há muito tempo, né? Essas outras seleções, França, Espanha, mudam muito, mas a Croácia não, tá? Então,
continua a mesma base, né? Com Modric, Perisic, Kovacic, então é uma seleção muito forte. Galera, então para mim é um jogo para vitória da França, porque perdeu o primeiro jogo e a Croácia pode perder por 1-0 aí. Não acredito que venha para segurar esse jogo a Croácia. Se tiver a oportunidade, vai tentar fazer um gol, por isso que eu gosto de gols também, tá? Próximo jogo a gente tinha aqui Alemanha e Itália. Primeiro jogo entre elas foi 2-1 para a seleção da Alemanha, né? Aqui não tá contando, tá, galera? Mas foi 2-1 para a seleção da Alemanha. Não tá mostrando o primeiro jogo entre elas aqui, mas foi 2-1 para a seleção da Alemanha. Então, galera, para esse jogo aqui, o que eu gosto, para mim a Alemanha não perde, tá? Para mim a Alemanha não perde esse jogo, mas eu gosto de um jogo de novo para 2 gols, tá? Gosto de um jogo para 2 gols. Não duvido que a gente tenha um jogo para mais de novo, tá? Um jogo pra gente ver um ambas marcam, um jogo pra gente ver o 2,5, tá? Com certeza a seleção da Itália vai ter que ir para cima, vai ter que se expor, porque perdeu o primeiro jogo dentro de casa, agora tem que fazer o resultado dentro da casa da Alemanha, tá? Como eu falei, gosto do empate da Alemanha? Gosto porque é muito forte, ainda mais jogando dentro de casa, mas eu gosto também de gols, tá bom? Próximo jogo a gente tem aqui Bélgica e Ucrânia. Esse jogo, galera, foi 3-1 para a Ucrânia dentro de casa. Agora a Bélgica precisa de no mínimo 2 gols para tentar alguma coisa e precisa de uma vitória, tá? É favorita, galera? É favorita, mas é uma seleção que eu confio para buscar uma vitória? Não é, tá? Não é mesmo com o Lukaku, com o Trossard, tá? Mas para mim não é uma seleção que eu confie. Quem conseguir pegar numa odd mais alta essa vitória, beleza. Pega que é bom, tá? Mas eu gosto de 2 gols para esse jogo aqui, tá? Não duvido que a gente tenha um jogo para mais, um jogo para 2,5, um jogo para até mais se ambas marcam, mas eu gosto de 2 gols para esse jogo e com certeza fica de olho em alguma coisa a favor da Bélgica, porque precisa vencer. A Ucrânia pode perder de um gol de diferença, que ainda se classifica, tá? Então, para mim, essa vitória da Bélgica também cabe nesse jogo, sim, mas não é uma seleção, como eu falei, que eu confio tanto, tá bom? Galera, esses os palpites, né, para esse domingão é o que a gente tem para esses jogos aqui, tá? Os jogos de volta de quinta-feira, tá? Então, os jogos das eliminatórias, esses jogos de volta, galera, pode ser que seja melhor, tá bom? Então, vamos para cima, que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Yeah. Yeah. Yeah.